Então vamos lá. Por que eu pedi para vocês resolverem alguma coisinha de unidades? Porque a análise dimensional ela é algo bem parecido com unidade. Só que ela chega a ser até mais geral. Porque a unidade ela pode ser, por exemplo, a unidade de massa, ela pode ser, dependendo do caso, você pode usar grama ou alguma outra unidade, ou um múltiplo, né, um quilograma. Comprimento, dependendo do local, você pode usar uma unidade ou outra. Quando a gente fala em dimensão, então ele fica bem mais geral. Então, a gente vai trabalhar com algumas grandezas fundamentais. A massa vai ser representada pela dimensão m, o comprimento, dimensão l, tempo vai ser a letra T, que vai representar a dimensão de tempo, temperatura e corrente elétrica. E aí, por que elas têm o nome de grandezas fundamentais? Porque eu consigo escrever qualquer outra grandeza em função dessas. Então, por exemplo, velocidade. Velocidade, a unidade poderia ser, se a gente falar em unidade, né? A gente fala em unidade, poderia ser Sistema Internacional de Unidades, metros por segundo. Usual aqui para gente, quilômetros por hora. De repente você vai assistir um filme e está lá em milhas por hora. Então isso é unidade. Já a dimensão de velocidade, que vai representar assim, ó, a dimensão de velocidade é dimensão de comprimento pela dimensão de tempo. Então vai ser L dividido por T. É mais comum escrever assim, ó, L T a menos 1. A gente vai pegar o T que está elevado a 1, colocar ele aqui em cima e trocar o valor do expoente. Então, qualquer outra grandeza eu consigo escrever em função das grandezas fundamentais. Se a gente pensar em carga, por exemplo, que não é o assunto da Física 1, mas que relação que eu tenho entre carga e corrente elétrica? Eu tenho que corrente elétrica, se eu lembrar de uma fórmula aqui, ó, corrente elétrica é carga por tempo. Então, qual será que é a dimensão de carga em função dessas dimensões fundamentais? Carga vai ser corrente vezes tempo. Corrente é I e o tempo é T. Então, essa vai ser a dimensão de carga elétrica. Para que serve isso? Ver se tem algum. Bem. Para que. Cadê Jesus, né? Aqui, meu pai. Vamos ver para que serve esse trem. Então, tem algumas regrinhas básicas. E aí, esse exemplo eu acabei de fazer. E aqui está a representação. Como é que a gente vai representar isso? Então, só a letra A representa a grandeza física. Dessa forma, eu tô me referindo à unidade dimensional de A, certo? E aí eu fiz o exemplo aqui de velocidade, já fiz esse exemplo. Vamos fazer um outro exemplo, então. Vamos fazer o exemplo de... Vamos fazer aceleração. Se você lembrar lá do ensino médio, aceleração é variação de velocidade por tempo. Então, a dimensão de aceleração é a dimensão de velocidade, que a gente já viu aqui em cima. Ó, dimensão de velocidade é LT a menos 1. Então, a aceleração vai ser LT a menos 1 dividido por T de novo, certo? É dividido pelo tempo de novo. Então, vai ser LT a menos 2, certo? Porque esse T a menos 1 aqui vai passar subtraindo. Eu poderia enxergar isso, de repente, de um jeito mais fácil. Eu poderia ter, se eu tivesse lembrado da gravidade, né, ó, aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, qual será que é a dimensão de aceleração gravitacional? Metros, que é a dimensão de comprimento,
dividido pelo tempo ao quadrado. Passo t a 2 para cima, t a menos 2. Certo? Eu fiz a mesma coisa de novo, tá? Então, isso é a dimensão. Em vez de trabalhar com unidade, trabalha com dimensão. Aí tem algumas regrinhas. O nome dessa regra aqui é o seguinte: você não soma banana com maçã. Vocês já ouviram isso desde que vocês são pequenos. Você soma banana com banana. Então, qual que é a dimensão de posição? Posição, localização, ele está falando a que distância que você está de um ponto zero. Então, a dimensão disso aqui deve ser, a dimensão disso aqui deve ser L. Se a dimensão dessa parcela é L, a dimensão dessa parcela também é L. E a dimensão dessa parcela também é L. Tá, mas para que isso serviria? De repente, eu tenho uma equação que eu não sei o que é o A. Aqui a gente sabe, vocês aprenderam no ensino médio, eu sou vetão. Você sabe que o A é a aceleração. Mas se você não soubesse, eu poderia desenvolver isso aqui e chegar na dimensão do A. Eu ia fazer um desenvolvimento, eu ia chegar que A é LT a menos 2. E vamos supor que eu não sabia que o A era uma aceleração. Mas a hora que eu faço desenvolvimento matemático, pensando que banana tem que somar com banana, eu faço desenvolvimento e eu chego no LT menos 2. Isso aqui é dimensão de aceleração. Então, esse A é uma aceleração. Seria o caminho inverso. As operações, multiplicação e divisão, seria para fazer isso que eu acabei de falar. Então, isso que eu acabei de falar, agora a gente vai fazer. Qual será que é a dimensão de A? A gente conta que a gente não sabe. Só que você sabe que a dimensão de S é L, porque é uma posição. A dimensão de S0 é L, porque é uma posição. A dimensão de V0T tem que ser L, porque você não soma banana com outra coisa. Então, a dimensão disso tudo tem que ser L. Dimensão de A, T ao quadrado, tem que ser L. Espera aí. Tem que ser L. Ó, o número 2 é uma constante adimensional, esquece. A dimensão do A vezes a dimensão do tempo ao quadrado tem que dar L. Lembra que eu estou tentando achar a dimensão do A? Faz de conta que eu não sei? É igual a L dividido, dimensão de tempo, é T, ao quadrado. E aí eu passei dividindo. Por isso que ficou L sobre T2. Passo T2 para cima, fica T a menos 2. Eu descobri, usando regrinhas de multiplicação e divisão, eu descobri que a dimensão de A é LT a menos 2. Alguém tinha falado para mim que a dimensão LT a menos 2, LT a menos 2, é a dimensão de aceleração. Então eu descobri, porque eu passei o ensino médio inteiro dormindo. A hora que o professor estava falando sorvetão, eu estava babando na carteira. E aí eu não sabia que A era uma aceleração. A hora que eu fiz as regrinhas de soma, multiplicação e divisão, eu descobri que dimensão de A é LT a menos 2. Conclusão, A é uma aceleração. Essa seria uma aplicação dessa matéria. Uma segunda aplicação dessa matéria é o que a gente chama de previsão de fórmulas. Princípio da homogeneidade. Gente, é um nome, é nome chique, mas isso aqui não é nada, não. Fica tranquilo. Quer ver? Vamos ver o que significa. Método do expoente desconhecido. Então, por exemplo, o cara está no laboratório e ele começou a estudar o pêndulo. E ele percebeu o seguinte. Ele percebeu que se ele muda a massa desse pêndulo, o período, ou seja, o tempo que o pêndulo gasta para ir e voltar, muda.
Aí ele fez um outro experimento e percebeu que se ele mudar o L, o comprimento do pêndulo, o período, que é o tempo que ele ir e voltar, também muda. Ele percebeu também que se ele fizer esse mesmo experimento lá na Lua, que tem uma gravidade diferente, também muda. Então, conclusão, o período do pêndulo depende da massa, depende do comprimento e depende do valor da gravidade. Eu só não sei quanto que depende. E também não sei se tem alguma constante de proporcionalidade. Pode ser que tenha. Eu não sei se quando eu dobro a massa, dobro o período, ou se quando eu dobro o comprimento, o período cai pela metade, ou então se eu dobro a gravidade, quadruplica o período, não sei. Esse que é o método do expoente desconhecido. Eu tenho que descobrir. Então, o meu objetivo aqui é descobrir quanto que vale o alfa, quanto que vale o beta, quanto que vale o gama. Então, vamos lá. Dimensão de período. T. Quando a gente fala em dimensão de período, é só o T. O M não tem, então eu vou colocar elevado a zero. E o L também não tem, vou colocar elevado a zero. Ou seja, eu escrevi as três dimensões fundamentais. É lógico que eu não coloquei nem temperatura, nem corrente elétrica, não tem nada a ver isso aqui. Mas da mecânica eu coloquei as três fundamentais. Mesmo que não apareça. Não, período é só T. Não tem massa no período, não tem na dimensão do período. Mas eu coloquei elevado a zero, você vai entender já já por quê. Beleza, agora vamos lá. Eu vou deixar essa constante de lado, eu vou trabalhar só com as dimensões. Ó. É uma constante adimensional. Qual que é a dimensão de massa? M elevado a alfa. Dimensão de comprimento, L elevado a beta. E aqui, dimensão de gravidade. A sorte que eu já fiz. Lembra que gravidade é uma aceleração gravitacional? Tem essa dimensão aqui. Ó. Então, no lugar do G elevado a gama, eu vou colocar L, T a menos 2, elevado a gama. Vamos desenvolver isso aqui agora. Desenvolver. Então, do lado de cá ficou T elevado a 1, M elevado a 0, L elevado a 0. Do lado de cá, M elevado a alfa, L elevado a beta e L, aqui, esse expoente aqui vai distribuir. Então, L elevado a gama. Vezes Tzão elevado, multiplica o expoente, 2 gama. Vamos dar uma melhorada nisso aqui, vai. T elevado a 1, M elevado a 0, L elevado a 0 igual M elevado a alfa, o L conserva a base e soma o expoente. Beta mais gama. O T, ele está sozinho, então deixa ele sozinho. 2 gama. Minha letra mudou agora. O que você vai fazer agora? Lembra que o nosso objetivo é encontrar os valores de alfa, beta e gama. Agora você, quer ver? Ó, vou mudar de cor aqui, você vai enxergar tudo. T elevado a 1. Conclusão, T elevado a 2 gama. Conclusão, menos 2 gama é igual a 1. O M é elevado a 0. Aqui o M aparece elevado a alfa. Conclusão, alfa vale 0. O L elevado a 0. Já do lado de cá, L é beta mais gama. Conclusão, beta mais gama vale 0. Eu não vou terminar para não ficar muito maçante a aula. Mas a ideia aqui é o seguinte, ó. Eu consigo achar agora. Ó, eu descobri que o gama vale menos meio, o alfa vale 0
E o que eu achei do gama aqui, eu substituo aqui e acho beta. Então, eu consigo achar o alfa, o beta e o gama. Isso se chama previsão de fórmulas. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui para a gente fechar. Eu acho que vai fechar aqui. Foi isso que eu preparei. Fazer mais um exemplo para não ficar dúvida dessa parte de análise dimensional. A lei que descreve a interação entre duas cargas elétricas, Q1 e Q2, separadas por distância d, é a lei de Coulomb. Então está aqui, ó, KQQ sobre D ao quadrado. Determine por meio da teoria da análise dimensional a unidade, ou melhor, a gente vai achar a dimensão da constante física K. Ele quer a unidade mesmo. Tá bom, a gente acha a dimensão, e depois que a gente achar a dimensão, a gente troca por unidade no sistema internacional. Ok, o que a gente vai fazer? Do lado de cá, você tem força. Isso aqui é força. O que é força? Força é massa vezes aceleração. A gente viu aqui em cima que a dimensão de aceleração é LT a menos 2. Então, olha só. A dimensão de força é massa, M, L, T a menos 2. Ó, o que eu fiz aqui, ó? Dimensão de aceleração é esse rosinho aqui. Isso aqui. Eu multipliquei a aceleração por massa. Dimensão de massa é M. Beleza, vamos para frente. O que é o K? O K é o que eu quero descobrir. O que é carga? Carga a gente viu agora há pouco ali. Era corrente vezes tempo. Corrente, que é I, vezes tempo, que é T. E a carga 2? Carga é corrente vezes tempo. I vezes T. Essas são as dimensões fundamentais. Está lá no começo da aula. Tudo isso dividido por comprimento ao quadrado. Comprimento é L. L ao quadrado. Vamos ver no que vai dar agora. Agora é só brincar com unidades. Agora. Brincar com as dimensões. Vou passar isso aqui multiplicando e isso aqui a gente passa dividindo. Ou já dá para simplificar alguma coisa? Não, vamos embora. Então vai ficar M, L, T a menos 2. O L ao quadrado vai passar multiplicando. L2 igual. Tudo isso aqui nós vamos passar dividindo. I. Isso aqui é I vezes I ao quadrado. Aqui T vezes T, T ao quadrado. Tudo isso é a dimensão da constante K. Então, a dimensão da constante K, simplificando, é M, L. Ó, L vezes L ao quadrado. L ao cubo. T. T a menos 2, menos 2, T a menos 4. Vezes I. O I ao quadrado aqui embaixo, passa para cima, I a menos 2. Certo? Essa é a dimensão da constante K. O exercício pedia a unidade, mas eu não quero. É porque o exercício de vestibular eu queria trabalhar com a dimensão, tá? Com essa dimensão da constante K. Agora, você pode muito bem passar isso aqui para as unidades. Né? Trocar a unidade, trocar a dimensão agora para as unidades no sistema internacional. Essa gravação agora, você está gravando.